Obrigado. Hoje vamos conversar sobre um tema que, basicamente, é uma espécie do eixo da discussão deste encontro. Interessante deste encontro é essa presença de praticamente muitas regiões. Está faltando o Nordeste. Estou encontrando pessoas do Nordeste aqui. Mas é interessante porque a nossa produção está, digamos, estendida geograficamente, né? Desde Rio Grande do Sul, com limite no Rio, por enquanto, mas seria interessante trazer esse pessoal lá de Recife, Fortaleza, que estão fazendo coisas muito lindas. Catarinenses também, né? Então, hoje, nesta mesa, temos a contribuição de duas pessoas com quem eu habitualmente trabalho. Trabalhamos de forma parecida, piloto e copiloto no avião, durante o máster. Assim que isso dá a oportunidade de conversar no meio, entre rolo e rolo, a gente conversa muito. Então, é uma honra estar com amigos. Esta é uma reunião de amigos, realmente. Está faltando um terceiro amigo, que é o Rodrigo Noronha, que também teria sido uma contribuição boa. Ele se desculpou, pediu publicamente, por favor, que transmita as desculpas. Ele teve um problema pessoal. Ariel Henrique começou trabalhando em música, no estúdio Mega, em São Paulo. E de música ele foi migrando, porque no estúdio Mega são próximos os estúdios fisicamente, um andar, outro no outro. E no andar de baixo está o pessoal que faz pós-produção de cinema. Então, Ariel começou a entrar no mundo do cinema, né? E primeiro como editor e depois foi entrando em mixagem, né? Atualmente, Ariel trabalha como mixador no departamento de áudio da Cinecolor Digital, também em São Paulo, e ele tem experiência em longas, curtas, documentários e em séries de TV. Séries de TV é uma área que está começando a demandar mais e mais trabalho. O Paulo Gama, ele é mixador de áudio para cinema e TV. Com Paulo tenho a oportunidade de trabalhar já há muito tempo, muitos anos já. Paulo tem, digamos assim, herança familiar já. O pai de Paulo era técnico de som direto, não? O teu pai, sim. E Paulo trabalha atualmente como mixador para cinema e televisão. Começou em 98 como editor de som e trabalhou em filmes como Cronicamente Inviável, trabalhou no Castelo Rá-Tim-Bum. E desde 2002 se especializou em mixagem e trabalhou em filmes como Faroeste Caboclo. Você recebeu um prêmio por o Faroeste, agora queria mencionar, é o prêmio da Academia Brasileira de Cinema, foi agora 2 semanas. Meus parabéns, Paulo, realmente. Trabalhou em filmes como Faroeste Caboclo, A Febre do Rato, O Palhaço, Bruna Surfistina, Trabalhar Cansa, A Busca, do Começo ao Fim. E não só ganhou esse prêmio, ele ganhou muitos outros. Entre eles, são prêmios de som, de melhor som, em filmes, no Festival de Brasília, aqui em Conservatória. E Paulo também, desde 2010, dá aulas de pós-produção de som na Escola Internacional de Cine e TV de San Antonio de los Baños, em Cuba, que é uma referência internacional muito interessante, muito interessante, muito interessante, os cubanos. Então, dava início Paulo. Paulo trouxe uma apresentação. O nosso tema é masterizado
eu gostaria depois de estender esse tema em forma mais ampla. Paulo trouxe uma apresentação, vai iniciar ele com uma exposição, depois vai continuar Ariel com sua exposição. Depois eu gostaria de fazer alguns comentários e passaríamos a conversar mais abertamente sobre esta questão. Paulo. Sim. Bom, primeiramente eu queria agradecer a organização e a todo mundo do festival. Apesar de protocolar esse agradecimento, é muito importante a gente destacar o trabalho do Bernardo, da Joyce e do Hernani, porque eles fazem uma função que é muito importante para a gente, essa função aglutinadora. Eu acho que ajuda a gente a se valorizar, a se conhecer, a estar junto e tudo mais. Meu mais sincero agradecimento. Também digo que estou feliz de estar aqui numa mesa com um amigo, com o Carlos, que foi uma pessoa que sempre foi muito generosa com o seu conhecimento, uma pessoa que sempre dividiu tudo que sabe de forma muito aberta, sem ressalvas. Também de estar aqui com o Ariel, que é uma pessoa que eu conheço já há bastante tempo. Eu lembro quando você ainda trabalhava com música, a gente já era vizinho de sala. E já trabalhei também na Cinecolor, ao lado dele lá. Estou feliz de estar aqui. Eu tenho que começar com uma retratação, que eu fiz uma intervenção ontem na mesa do Kiko, falando -10 quanto ao nível de Pink Noise, e de fato é -20, fui aos manuais, conversei com o Carlos e procede o nível que o palestrante estava falando. Bom, é importante agradecer, desculpa, Kiko, assim, colocar um colega numa situação dessa, soltar lá, foi uma coisa impensada, uma atitude impensada, mas, bom, já superamos. Bem, se puder apagar a luz aqui da frente, só para... se bem que acho que está bem elegível até. Bom, a gente vai falar aqui de masterização. Eu gosto das definições simples, né? Então, quando eu penso em masterização, eu estou pensando em adaptar uma mixagem para uma mídia. Então, você tem uma mixagem pronta em 5.1, isso não significa que ela é automaticamente intercambiável para um DVD, que ela é automaticamente uma redução automática, vai soar bem na TV, e que você vai conseguir os mesmos efeitos que você tinha num caso no outro. Então, quando eu penso em masterização, eu estou pensando exatamente nesse procedimento, que é adaptar uma mixagem a uma situação específica. Bom, para a gente falar de masterização, é muito importante a gente falar de tecnologia. E a gente, muitas vezes, usa a tecnologia de uma forma impensada, irrefletida, e a tecnologia, como produto, ela tenta se impor como um bem absoluto. Então, a gente tem que sempre fazer essa análise crítica. A que serve a tecnologia, né? Quando que essa tecnologia está nos ajudando, ou quando que a gente está ajudando a tecnologia a se impor como um produto que as pessoas querem ganhar dinheiro, etc. Então, é muito importante a gente entender a aplicação precisa das tecnologias para a gente, inclusive, reconhecer os limites e poder dizer para isso serve e para isso não serve. Uma coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente aplica as tecnologias é que a tecnologia ela é desenvolvida para a ultracultura. Nós somos consumidores de tecnologia que são desenvolvidas essencialmente para as demandas dos mercados produtivos europeus e norte-americanos. Isso precisa ser muito levado em conta. Ontem mesmo, na palestra do Kiko, ele estava falando uma coisa que eu sinto muito também, assim, que eu percebo muito, que as diferentes línguas têm diferentes timbragens. A nossa língua, por ser muito sibilada, demanda um corte de frequência muito mais aberto, assim, em 12.000 Hz, por exemplo, enquanto nas línguas inglesas, por exemplo, eu tive a oportunidade de mixar uma série falada em inglês, era bem divertido, até porque era uma série policial passada no Rio de Janeiro, assim, era todos os clichês do universo, assim, era uma coisa impressionante, algo entre tiroteios, entre bundas e escolas de samba. Mas, a parte desse detalhe, era muito interessante como os cortes de frequência e as relações de frequência mudavam de uma língua para outra. Na hora que você trabalha mesmo, que se percebe o quão sensível é essa diferença. Eu chego a acreditar que a ênfase que existe no microfone, né, que é uma curva de equalização que alguns microfones já trazem embutidas em si, são desenvolvidas pensando na língua inglesa.
E nessa hora, quando a gente pensa que a gente tem que produzir o nosso trabalho com a tecnologia que é desenvolvida de acordo com as demandas e as produções de outra cultura, eu acho que ainda é válida a proposta do Glauber Rocha e dos modernistas, que a gente precisa vir aqui, e não necessariamente quando ele fala em estética da fome, ou quando a gente fala em antropofagia, o que é importante é a gente entender o que serve para a gente, e não achar que a gente tem que imitar a prática estrangeira. O importante é a gente conseguir perverter essa tecnologia para as necessidades da nossa cultura. E eu digo perverter não simplesmente no sentido de uma pretensão anarquista, eu quero simplesmente perverter e destruir a cultura do inimigo imperialista yankee, não. É uma coisa de perverter no sentido de entender quais são as nossas demandas narrativas, o que a gente está querendo dizer, e fazer com que essas tecnologias trabalhem em função disso. Então, nessa apresentação que eu vou fazer, é mais ou menos, eu vou pontuar um pouco a tecnologia de loudness, de medição de loudness e de controle de dinâmica, que é uma tecnologia que é inescapável hoje, e fazer uma reflexão sobre como eu aplico no meu trabalho e como eu acho que a gente pode aplicar isso de uma forma a trabalhar em função das nossas demandas de mercado, de estética e etc. Bom, a tecnologia ela tem que se colocar sempre de uma forma... O que determina se a tecnologia é válida ou não é sempre a sua aplicação dramática. É claro que existem parâmetros técnicos, tudo isso que você precisa respeitar, que isso está dentro do broadcasting, etc., mas isso precisa estar dentro também das histórias que a gente quer contar. Bom, como eu estava falando, a masterização é o processo de adaptação de uma mixagem para múltiplas mídias. As mixagens hoje são reproduzidas, você tem uma mixagem, você fechou um filme 5.1, trabalhou cada filigrama, cada detalhe, o passinho do cara que está indo embora, e você precisa depois fazer isso soar num DVD, como aquele que o Kiko estava mostrando ontem aqui do Hotel Rochedo, sem querer criticar o espaço que está nos cedendo, mas o problema não é o hotel, o problema é a cultura do DVD, assim, entendeu? É uma coisa que em qualquer 5.1 que você for, assim, salvo raríssimas exceções, você vai encontrar situações parecidas. E depois você ainda tem que fazer... E assim, a grande maioria das pessoas que vai consumir o filme depois que ele está mixado vai consumir em 2.0 e não em 5.1. Então, a gente precisa pensar muito nisso para depois daqui o filme sai da sala de cinema. Bom, as principais mídias são cinema, Blu-ray, DVD, HDTV, né, que é a transmissão de TV digital, televisão analógica, internet e portáteis. Bom, um aspecto fundamental da masterização e dessas diferentes mídias é a medição sonora. Os tipos de medição, classicamente, o primeiro tipo de medição, assim, o mais óbvio, é a medição da pressão sonora, né, a quantidade de energia que está sendo colocada no ar. Então, eu saco um decibelímetro, coloco, eu posso medir a pressão sonora, inclusive, da minha fala. Ontem, o Kiko, quando estava calibrando, ele está calibrando, medindo a pressão sonora de um pink noise. E... a outra medição, também clássica, é a medição elétrica, né? Você mede a voltagem do sinal de áudio que está passando no cabo. E existe uma medição que não é novidade, essa história do loudness parece uma grande novidade, mas não é. Desde os anos 30 tem gente tentando fazer disso, a famosa curva Fleischer-Munchen, eu nunca sei pronunciar direito, já existe desde os anos 30, que é a medição da experiência subjetiva da audição. E aí, assim, até tem uma questão filosófica interessante, né? Porque como é que você mede uma experiência subjetiva? Como é que você mede como as pessoas estão escutando os níveis de barulho? Essa é a ideia quando a gente está falando em medição de loudness. Quando a gente está falando em medição de loudness, a gente está tentando dar um valor para a experiência subjetiva de escuta e pela experiência de isso daqui é ruidoso ou isso daqui é silencioso. Essa é a ideia da medição de loudness. E o que é interessante dos plugins e dos algoritmos que dão esses valores, eles dão em valores equivalentes a decibéis. Então, se eu tenho um loudness que está a menos 26 e eu quero que ele fique a menos 24, eu subo 2 decibéis, ele vai alcançar o valor. Eles fizeram de uma forma onde tudo é intercalável. Mesmo as medidas de pressão sonora do ar e as medidas de voltagem elétricas, que são descritas em decibéis, também são medidas intercambiáveis, apesar de serem coisas diferentes. Bom, o loudness é importante a gente entender que é uma tecnologia em desenvolvimento. Então, isso significa que ele ainda não funciona totalmente, né? As pessoas saem aplicando loudness acreditando que é a oitava maravilha do mundo, mas ela tem suas limitações. Eu vou chegar lá, se alguém depois a gente quiser conversar um pouco mais sobre isso. A gente
eu explico em detalhes essas limitações que eu acredito. Mas antes eu vou explicar os termos gerais que a coisa acontece. A aplicação principal da tecnologia de loudness é transmissão. Por quê? Porque a ideia da transmissão é fazer com que distintos programas de televisão de um mesmo canal ou distintos canais de televisão soem no mesmo volume para o espectador. Então, aqui a gente tem a nossa primeira tabela. Isso daqui é uma tabela de duas medições. Antigamente, nos anos 90, quando eu trabalhava com publicidade, assim você se alinhava. Era do jeito que está aqui nessa tabela que você alinhava os sinais de áudio numa televisão, que é o quê? É pelo pico. Você pega a medição de pico e coloca todos os picos no mesmo lugar, que é aqui, né? O meu mouse passa aí, passa. Então, o que significa quando você coloca todos os picos no mesmo lugar? O que acontece? Os programas que têm mais dinâmicas vão soar naturalmente mais baixo, porque o pico, os dois, por exemplo, se você pega a Nona Sinfonia, que tem um monte de dinâmica, ela vai soar muito mais baixo do que, por exemplo, um episódio de A Grande Família, onde todos os sons que você tem no episódio do Grande Família estão no registro da fala. Então, aqui, só para vocês entenderem essa tabela, eu preciso dar um zoom aqui. Lembrei. O amarelo é o head room. Então, isso significa o quê? Essa linha vermelha é a linha do loudness, essa vermelha aqui. Esse daqui é o head room. O verde é o nível médio e o azul seria o noise floor, assim, seria o ruído de fundo já da sua gravação. Esse primeiro é um filme, o segundo, essa segunda barra aqui é uma música clássica, esse daqui é um rock and roll, um jazz, e esse primeiro aqui é o quê? É um pop rock, esse daqui é uma transmissão de comercial, o segundo. Está vendo como no pico as coisas que têm menos dinâmica estão sempre ganhando do volume? A sugestão da medição de loudness é o quê? Você acha um nível médio, a partir de umas contas, que a gente vai falar um pouco para frente, e mede por esse valor de loudness. Isso significa o quê? Olha aqui a dinâmica do filme, muito maior do que a dinâmica do pop rock, mas, na média, eles vão soar mais ou menos no mesmo nível. E a ideia é tentar fazer com que esse valor que determina qual é esse nível é um valor que está tentando aprender como que as pessoas escutam. Bom, aqui isso daqui é uma tela de um plugin de medição de loudness. Esse é o valor final. Quando você mede loudness, você mede sempre o programa inteiro. O programa tem 20 minutos. Você corre o programa inteiro, 20 minutos, deu menos 24, que é um valor de loudness. É um valor que vai de menos infinito até zero. Se você olhar aqui, isso daqui é uma barra que dura 1 minuto, mais ou menos, esse daqui é o loudness médio do programa. Então, nesses primeiros 30 segundos, ele oscilou desse jeito, aqui tem um lugar um pouquinho mais baixo, aqui um pouco mais alto, e no final o valor dele deu menos 24. Então, se você colocar todos os programas com esse valor a menos 24, eles devem soar mais ou menos no mesmo nível. Bom, agora a coisa vai ficar um pouco árdua, porque a gente vai falar um pouco sobre os parâmetros e os algoritmos. Porque a gente muitas vezes fica citando os parâmetros e os algoritmos sem entender exatamente o que eles são. Quando a gente fala em BS 1770, eu nunca entendi o porquê dessa sigla. O que é isso? Isso é o algoritmo de medição de loudness. Eles inventaram um algoritmo para tentar medir os sons e, a partir desses sons, gerar esse valor que emula a percepção humana. Muitas pessoas falam do EBU R128 ou desse outro aqui, ATSC A85, como se fosse o algoritmo. Eles não são, eles são normatizações de transmissão. Isso significa o quê? Por exemplo, o EBU R128 tem uma normatização de como os canais têm que transmitir o seu áudio para as televisões. O ATSC A85 é a mesma coisa. O EBU é o europeu e o ATSC é o norte-americano. Esse outro último aqui é um mais obscuro, o OP59, é um mais obscuro australiano. Mas o que é interessante nessa... Mas o que é interessante nessas medições? Porque realmente é um grande problema essa questão de fazer as coisas soarem no mesmo nível. E
E o que é interessante a gente perceber que esses algoritmos ainda estão em desenvolvimento. Faz apenas 2 anos você lançou esse algoritmo, que é o BS 1773, que é o que todo mundo usa hoje em dia. Qual é a grande diferença entre o 1 e o 2? O BS 1773 ele tem um gate. A partir de um certo momento que o som vai para baixo, ele para de medir. Isso faz com que o quê? Com que os silêncios que você pode estar tendo no meio de um filme, no meio de alguma coisa, não influam na medição. E aí faz com que os filmes, por exemplo, tenham um valor de loudness mais alto, porque os silêncios não estão sendo considerados. Eu vou mostrar uma tabela de medição de loudness agora. Bom, essa primeira tabela é o seguinte, eles testaram com as pessoas para ver que variação de loudness as pessoas corrigem o volume. Com um acréscimo de 3%, 50% das pessoas corrigem o volume, com um acréscimo de 3 dB de loudness units. Com um acréscimo de 5 dB de loudness units, 95% das pessoas vão ajustar. Isso significa o quê? Que o range é muito pequeno, que a gente precisa trabalhar dentro de uma margem de até 2 dB, que é mais ou menos as recomendações dos manuais e etc. O que é corrigir o volume? Hã? Você está assistindo. Exatamente, você está assistindo na sua casa e você abaixa ou sobe o volume da televisão. O usuário, né? Isso daqui a gente está pensando em pessoas que não são técnicos de som. Aqui do lado é uma tabela mais interessante que mostra distintas medições de loudness. Então, se você pegar, por exemplo, o filme inteiro do Matrix. Se você olhar aqui, eu vou explicar essa tabela. Ele tem G-off, G8 e LRA. G-off significa o quê? Aquele gate do qual eu estava falando está desligado. G8 é um das possibilidades de gate ligado e LRA é loudness range. Eu já vou explicar o loudness range. Então, por exemplo, o Matrix, o filme, ele com o gate desligado, ele atingiu menos 21. Com o gate ligado, ele atingiu menos 17. O que significa que se eu colocar o filme para passar no meu canal de televisão com o gate desligado, e eu medir ele com o gate desligado, ele vai tocar 4 dB mais baixo do que se eu tivesse medido com o gate ligado. Isso é a prova definitiva de que é uma tecnologia em desenvolvimento, porque não há uma normatização definitiva se isso vai ser com o gate ou sem o gate. Hoje em dia, quase todo mundo usa com o gate, mas não é exatamente uma escolha tão consciente. Assim, se você vai ler os papers sobre os assuntos, isso não é uma coisa tão consciente. Aqui, o loudness range seria mais ou menos a dinâmica que o filme tem. No caso do Matrix, ele tem 25 loudness units de dinâmica. Isso é muito, 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 25. Se você pegar, por exemplo, aqui embaixo, um episódio do Friends, ele atingiu menos 19 com o gate desligado e menos 18 com o gate ligado. Isso significa que o quê? Hã? Exatamente, quase não tem silêncio, já passo a palavra. E o loudness range dele é 6.6. Você quer... O uso do gate, pelo que eu me lembro de ter lido, ele não tem a ver justamente com a tentativa de normalizar um filme, que tem 2 horas, 1h30, e pode ter grande silêncio com comerciais, por exemplo, porque os comerciais são vinhetas de 30 segundos, muitas vezes no talo. Então, assim, o gate vem para tentar equilibrar, né? O filme, ele, ao longo do período, acaba tendo um loud maior, né, para poder a história da percepção funcionar, né? Não é isso? Porque eu acho que não é tão indefinida assim, isso que eu estou querendo colocar. Não. Vou fazer como você fez com o que conta. Eu acho, talvez, pelo meu entendimento, até onde eu entendi, que o gate ainda não é tão uma coisa tão indefinida assim. Ele vem no sentido de propor uma medida, conseguir comparar comerciais com música no tal, né, com programas com dinâmica muito mais dilatada, né? Não, o que eu quero dizer é que ele não é tão definido nos artigos acadêmicos, assim, nas normatizações, porque assim a gente sempre fala, a normatização norte-americana, por exemplo, não especifica se você tem que usar ou não o gate. Na normatização europeia, sim, é com o gate. Então, isso que eu estou falando, não há um consenso na comunidade acadêmica tecnológica de que o gate tem que ser usado. É nesse sentido que eu estou falando. Eu, pessoalmente, eu sou pró-gate, porque, o problema de você não ter o gate é que, se você vai medir um programa que tem 3 blocos, você tem que desligar o medidor nos intervalos, porque, senão, os espaços de silêncio entre os blocos vão influir na medição. Toda a mecânica da medição se torna muito mais complicado sem o gate. O ideal é com o gate. Bom, está clara essa questão do funcionamento do loudness. Assim, o assunto eu sei que é um pouco árduo, assim, eu percebo pelas expressões, mas é um assunto que a gente precisa lidar com ele. A gente vai continuar num outro assunto mais árduo,
que é o Dynamic Range Control. Porque essas são duas coisas que se relacionam, que estão intimamente ligadas quando você pensa em televisão digital, que é a nossa realidade, que é a coisa que cada dia mais a gente tem que lidar, e é por isso que eles pedem para a gente, nos canais, as tais medidas de loudness. O Dynamic Range Control é aquilo que vulgarmente é conhecido como Dialog Normalization, que é aquele valor que a gente coloca no AC3 ou no AAC, e que todo mundo reclama e que tenta colocar em menos 31, achando que não vai trazer processamento, e sempre traz algum processamento. Ele foi originalmente criado como metadados para televisão, para DVD, mas ele acabou sendo incorporado como um recurso nas transmissões de televisão digital. Ele é um processamento que se dá na casa do consumidor. O que significa isso? Eu mando meu som limpo, com a dinâmica aberta, ele chega na casa do consumidor, e dentro da casa do consumidor, junto com o meu som, vão dados, que são chamados os metadados, que é chamada metadata, e esses dados indicam o equipamento do consumidor, como que ele tem que reajustar a dinâmica para aquela situação específica de cada consumidor. Em teoria, é a coisa mais incrível do mundo, porque imagina, cada casa pode ter cada receptor pode ter a sua realidade. Um bom usuário de um home theater, ele vai dizer as dimensões da sala dele, e a compressão que o equipamento vai fazer para a casa dele vai ser específica para aquelas dimensões. E assim, isso era a intenção original, mas infelizmente ele tem alguns problemas de funcionamento que a gente vai chegar lá na frente. Bom, vamos falar sobre o Dialog Normalization. Dialog Normalization, ele na verdade é o quê? É um valor que você aplica no DRC, que assim, você faz uma medição de loudness, e a partir dessa medição de loudness você gerou o valor de Dialog Normalization. Ele funciona assim. Isso daqui é uma tabela de curva da compressão e da expansão que o DRC procede na casa do espectador. Então, por exemplo, essa linha aqui do meio é a linha do Dialog Normalization. Se, por exemplo, o meu diálogo está em menos 28, meu som vai subindo. Quando ele chegar aqui, por exemplo, se aqui fosse menos 12, a partir de menos 12 ele vai comprimir 2:1. Quando ele chegar em menos 6, ele vai fazer uma compressão brick wall, que é esse cut range. Mas para baixo também ele funciona como um expansor. Entre menos 36 e menos 50, ele vai funcionar como um expansor 2:1. Isso significa o quê? Que eu subo o que está mais baixo e que eu abaixo o que está mais alto, fazendo com que a dinâmica se reenquadre naturalmente para um usuário caseiro. E por que isso é importante? Porque assim, você imagina que dentro de um cenário de cinema, eu estou dentro de uma sala acusticamente isolada, fechada, escura, com projeção, totalmente concentrado naquilo. Na casa de alguém, não. Na sua casa tem o cachorro berrando do lado, etc. Você precisa que a dinâmica seja maior, porque senão acontece aquele fenômeno. Você está lá assistindo a cena todo feliz e pimpão, de repente começa um negócio, você fala, meu Deus, o que está acontecendo aqui na casa? Vem a mulher correndo da cozinha, meu Deus, caiu, quebrou alguma coisa. Então, você precisa de um controle de dinâmica muito maior para o usuário caseiro. Existem diferentes formas de você realizar esse processamento. Aqui eu trouxe duas telinhas, só para mostrar bem genericamente. Isso daqui, por exemplo, é um filme que fosse medido com menos 28 dBs de Dialog Normalization. Entre menos 28 e menos 21, entre menos 41 e menos 21, ele não faria nada. De menos 26 a menos 11, faria uma compressão 2:1. E lá em cima, de menos 11 a 0, né, na verdade, aqui está uma tabela analógica, ele faria um brick wall. E aqui é a expansão para baixo, né? Entre menos 41 e menos 36, ele faria uma expansão. Existem 5 profiles diferentes, não cabe aqui ficar falando desses profiles, mas a questão é o seguinte, essa é uma tecnologia inescapável, a transmissão vai sair com isso. Você precisa lidar com isso, isso é uma coisa que você não tem como transmitir alguma coisa na televisão sem ter que passar por isso. Os problemas principais na aplicação do DRC, quais são? Primeiro, ele é automático. Ele não tem a intenção. Eu fiquei lá discutindo 1 mês com o diretor, tal, não sei o quê, eu sei qual que é o objetivo daquela cena. Então, eu posso encontrar recursos diferentes do que o automático para tentar fazer uma manutenção da expressividade que eu estava buscando com alguma coisa específica e fazer um processamento que tenha uma resultante melhor para aquele cenário. E eu, pessoalmente, não acredito muito, assim, com todo respeito à Dolby, assim, eu sou um grande admirador das tecnologias Dolby, assim, eu realmente acho que a Dolby é o amigo do técnico de som, mixador.
e etc. Assim, a Dolby fez do nosso mundo um lugar melhor. Mas, assim, nesse caso, eu não acredito em automágico, sabe? Assim, os filmes são produzidos com intenções, eles são produzidos com expressividade, e não adianta a gente achar que eu vou colocar um plugin ali e vou levantar e tomar um café, voltar e vai estar pronto, entendeu? É trabalho, assim, masterizar o som de um filme é trabalho, e é uma coisa que a gente precisa fazer. O outro problema é a cadeia produtiva. Não adianta nada eu pegar a minha mixagem 5.1 que eu fiz para cinema. Ele vai dar um loudness muito doido, tipo menos 16. O Faroeste, se eu medisse, certamente ele daria por aí, menos 16 com loudness range em 20. Aí eu faço um setting que vai ficar lindo, mas aí quando o cara vai transmitir na TV, ele tem um padrão fixo lá, que chama Static Metadata. Ele transmite a menos 24 o Dialog Normalization. Então, a minha resposta de DRC, vou voltar aqui. Imagina, essa barra aqui tinha que estar em menos 16 para ele funcionar direito. Imagina ele estando em menos 24. Nossa, a compressão vai ser violenta, assim, vai comprimir todos os diálogos, vai acontecer aquele efeito de bombeamento que todo mundo conhece. A pessoa para de falar, faz... que é o fundo vindo. Aí alguém, tipo, bate uma palma, sumiu o fundo, aí depois vai... Que é exatamente isso daí, quando a gente está ouvindo, é o mesmo efeito, geralmente, numa transmissão analógica. Mas porque o DRC ele só funciona para transmissão digital, aliás, isso é uma coisa importante. Né? Mas na transmissão digital acontece o mesmo efeito com um mau setting do DRC. Esse é um dos problemas, a cadeia produtiva. Então, eu posso escrever o metadata mais lindo do mundo. Se o cara chegar lá na transmissão e não aplicar esse metadata, não vai servir para nada. E, além disso, eu descobri uma coisa que eu fiquei absolutamente chocado. Eu não sabia, mas a norma brasileira de transmissão de TV digital permite que você desligue o DRC. Mas essa decisão cabe única e exclusivamente ao transmissor. Então, ao canal que está transmitindo que vai decidir se ele desliga ou não. Geralmente, os canais de televisão, pelo pouco que eu pude ler, assim, eu não tenho essa informação de uma forma sólida, eles estão trabalhando com esse conceito de static metadata, que é o quê? Você tem o mesmo metadata para todos os programas e por isso que eles pedem para a gente sempre entregar em, por exemplo, menos 24 ou menos 23. Para quê? Para facilitar a cadeia produtiva deles, eles não têm nem que medir e eles sabem que o metadata que eles estão enviando vai funcionar minimamente bem para o seu programa. Então, esse é um dos problemas da aplicação do DRC. Outro problema que é interessante é o seguinte, quando inventaram o DRC para DVD, a medição era feita de uma forma radicalmente diferente. Porque, hoje em dia, a gente usa esse plugin que é o BS1770. E, antigamente, quando se originou isso, se usava uma curva de leitura de pressão, que era esse LEC-A, que ele analisa exclusivamente os diálogos, pela faixa de frequência que está atuando e pelo perfil do sinal, ele conseguia reconhecer o que era e o que não era diálogo. Então, ele media exclusivamente diálogo e ele gerava o valor de Dialog Normalization exclusivamente pela medição de diálogo. E aí o que acontece? Esses valores são radicalmente diferentes dos valores que a gente obtém usando o 1770. Além disso, para piorar a situação, se você usa o gate on ou o gate off, olha aqui embaixo o matrix, valores radicalmente diferentes, mais uma vez. Então, é importante a gente entender que isso não está pronto. Essa tecnologia não está resolvida ainda. E a gente precisa, nós aqui, porque se não é a gente, não é mais ninguém, né, vai fazer isso. A gente precisa, nós aqui, entendermos qual é a melhor forma da gente tentar normatizar isso, de tentar, se vai ser com gate on, com gate off, porque as respostas vão ser muito, muito diferentes. Eu já fiz testes e as variações são bastante grandes. Além disso, uma coisa importante é a gente fazer a masterização manual, que geralmente eu faço a partir dos stems, essa é a metodologia que eu falei. Você abre seus stems e faz uma masterização exclusiva para DVD, TV digital e Blu-ray, e outra que você poderia fazer para portáteis. E aí você fica com 3 masters, portáteis, TV digital, Blu-ray e cinema. Para eu não me alongar muito, eu já vou para o próximo slide aqui. As dificuldades da masterização digital, quais são? Eles geram múltiplos masters. Então, tipo, isso vai causar confusão na pós-produção, porque o cara vai colocar o master de portátil no DCP, e aí vai chegar no festival e soar uma merda. Fora isso, desculpa aí a palavra do... Estava tentando manter a elegância, vim até de camisa, mas não deu certo. A gente não consegue se escapar, né?
aí a questão de gerar múltiplos masters tem esse problema, né? Cada hora vai tocar um master, você vai chegar lá e encontrar no DCP o master errado. Tem uma questão de custo, né? O produtor tem que pagar para você fazer isso, né? Eu sou contra a ideia do trabalho feito, é trabalho cobrado para mim, sabe? Eu acho que a gente só tem que ganhar não no sentido financeiro, ganhar no sentido de profissionalismo. E tem uma questão de prática também, né? Uma coisa que a gente está aprendendo a fazer, essas remasterizações. Eu, pessoalmente, admito aqui que não é uma coisa que eu domino com tranquilidade. Assim, para mim, o universo da mixagem é um universo onde eu estou muito mais confortável do que no universo da masterização. E o pior de tudo é que ele não exclui o DRC e o loudness. Você ainda precisa trabalhar em termos de DRC e loudness. E aí, se eu fosse dividir em 3 mídias, eu sugeriria essas três com isso. Obrigado. Antes de passar a palavra para Ariel, eu queria acrescentar um elemento interessante, Paulinho. Acontece que na área de cinema, o mundo está mais, vamos dizer assim, civilizado, porque na área de produção, porque é uma mídia em particular. O cinema é uma mídia que tem suas regras fixas. Também temos, digamos, problemas similares, mas trabalhamos em ambientes silenciosos, teoricamente, dentro dos cinemas, com a faixa dinâmica fixa, toda, ela. De aí saem os 20 decibéis famosos, isso que estão, né? Porque essa margem dinâmica que temos em cinema. Então, para quem trabalha em cinema, para meu caso, digamos assim, um mundo muito mais simples. O mundo que eles estão vivendo agora é meio infernal, porque temos todas estas mídias diferentes que têm diferentes propriedades. E você escuta isso em diferentes ambientes. O tema da televisão em particular é interessante saber. Aqui no Brasil e na América Latina, estamos utilizando nos padrões, o padrão de televisão utilizado, digital, que é o SDTV, Sistema Brasileiro de Televisão Digital, foi adoptado praticamente por quase todos os países na América do Sul. O México utiliza o americano, mas este é um mercado grande agora. Estamos falando de 600 milhões de pessoas e que praticamente estão renovando seus receptores de televisão. E o sistema de som que se utiliza neste padrão é o Dolby Pulse, que utiliza todos os elementos que o Paulinho estava comentando, digamos assim, os chamados metadados, que são dados que viajam junto com o áudio para indicar ao receptor o que ele tem que fazer. Quando eu estudei o assunto, para mim a vida era mais simples, porque, claro, como eu não trabalho na área de broadcasting, não tinha pensado de que isto passa por muitas mãos também. Aí você tem um problema de que você pode gerar os metadados corretos, mas você não vai ser o único que vai mexer nisso. Aí você já... E, efetivamente, pelo que estava comentando na apresentação, vocês já viram a quantidade de algoritmos de medição, ou seja, padrões de medição da sonoridade equivalente, como percebimos. Não para. Em cinema utilizamos uma outra, inclusive, que não estava presente aí. Irmã da K. Os parâmetros são diferentes. Nós chamamos de L, que é sonoridade. M. Enfim, mas também usamos isso. Usamos em um caso só, que é o caso dos comerciais e os trailers, para limitar, digamos, o nível. Não houve acordo com Hollywood para fazer a mesma coisa com as películas, com filmes. Isso não funciona. Então, eu queria acrescentar só a tua exposição, porque o problema é que nos atinge em forma completa. O mundo, daqui a pouquinho, nosso mundo aqui na América, ao menos no Brasil, vem aí o apagão analógico. Os canais utilizados na televisão analógica vão ser encerrados em breve, em pouco tempo. O governo estava discutindo qual é o mês em que vão encerrar isso. Quando isso aconteça, os canais digitais de televisão que vão pelo ar, vão retornar a ocupar os canais que utilizamos atualmente nas faixas analógicas. E cada cidade tem seus canais clássicos, digamos.
esos canales van a ser ocupados por los canales digitais y van a ser extintos los canales analógicos. Entonces, el mundo que tenemos hoy para trabalhar en unos pocos meses va a ser digital. Vamos a tener que lidar con ese negocio de metadados y que ya era complicado na época do DVD. O primeiro que começou a utilizar metadados foram os DVD e todo mundo insistia com o DRC a menos 27, porque é o default da máquina. Mas não necessariamente o material que você recebia era menos 27. Mesmo por quê? Porque o pessoal não sabia o que fazer com isso. Então, infelizmente, vamos ter que aprender a usar isso e chegar a algum tipo de acordo com o pessoal das estações de televisão para chegar a alguma pauta. Eu imagino que se vai acertar isso. E não só acontece pelo ar, vai pelo cabo também. É a mesma história, né? Então, vamos dar lugar ao nosso amigo aqui. Vamos ouvir a exposição de Ariel. Bom, boa tarde, gente. Primeiro também, como fez o Paulo, agradecer muito aí o festival pelo convite e por essa iniciativa que eu acho muito legal, muito saudável, muito salubre, da gente, todo mundo fica muito enfiado às vezes dentro do estúdio e cada um com a sua vida ali, e esse encontro e a gente ter a oportunidade de dialogar com os colegas e ver os problemas que são recorrentes e as questões, acho muito bacana. Então, estou bem feliz de estar aqui, uma responsa aí, um monte de gente muito boa. E bom, quando me ocorreu o Bernardo me falou o tema da mesa, a primeira coisa que me ocorreu foi sobre o DCP. Eu não sei se eu vou chover no molhado, mas muita gente chega às vezes lá para mixar com a gente e tal. E existe uma dúvida no ar, um mistério, assim, o que acontece com o áudio no DCP, porque a gente estava bem habituado com o 35, com o processo de masterização e como era feito todo o processo, e realmente cada vez menos agora, e o DCP está já quase que 100% tomando conta do mercado. Então, vou falar um pouquinho assim, sobre o DCP, não só sobre, tecnicamente, os parâmetros e o que acontece, mas também sobre questões e situações que são decorrentes dessa digitalização que a gente tem visto no dia a dia, que tem sido problemas. E aí, claro, mais para frente, o Paulo já super expôs aí da melhor forma possível a coisa do Loudness e das outras mídias que a gente também é obrigado a lidar no dia a dia. Tá? Bom, primeiro a questão técnica, assim, mais em relação ao DCP, né, que muita gente já me perguntou se era uma codificação, se o áudio era comprimido, se tinha algum tipo de processamento, de dinâmica, de nada, e supostamente, teoricamente, né, seguindo as especificações da DCI, que são a Digital Cinema Initiatives, é um pool de empresas das majors que estão criando e atualizando constantemente os padrões de cinema digital, tanto de imagem quanto de som. E seguindo os padrões da DCI, que são os padrões mais usados aqui por nós, ao empacotar o DCP, ao masterizar o DCP, o áudio é o áudio exatamente que a gente fechou a mixagem no Pro Tools. É um áudio uncompressed, PCM, Wave Broadcast, lá, aquele padrão 48, 24 bits, e não tem compressão. Embora o DCP não esteja dando play diretamente no arquivo Wave. Tá? Quando o áudio ele é empacotado no arquivo MXF, o vídeo também é empacotado no arquivo MXF, e tem metadata, tem legenda, às vezes tem mais de um vídeo, tem mais de um áudio. E isso é só um empacotamento, ele não é comprimido, não existe uma compressão de dados, não estou falando de compressão de dados, né, não de compressão dinâmica. Então, supostamente, sempre que a gente vai entregar uma master para DCP, a gente está entregando um áudio uncompressed, Wave, 48 kHz, 24 bits. As especificações citam suporte a 96 kHz. Se você quiser trabalhar em alta resolução e até entregar o seu material assim, está nas especificações, existe esse suporte, só que a gente ainda não arriscou fazer isso, assim, porque no próprio empacotamento você ia ter que deixar opções de áudio, e aí você chega num cinema que o projetor está desatualizado, ou o próprio servidor está desatualizado, e você pode ter problemas na execução desse áudio a 96. Então, a gente já especulou, assim,
algum outro mixador e vamos tentar fechar um filme a 96 e ir para o DCP a 96, será que vale a pena? Está na especificação lá, se você entrar no site da DCI, está na especificação, mas ninguém ainda está praticando, realmente está sendo a coisa que tem sido no dia a dia, é o 48/24. O DCP ele é um empacotamento, ele tem áudio, vídeo, que são todos nesse formato MXF, tem metadata, pode ter várias legendas diferentes. E, generalizadamente, existe agora, assim, a parte boa do DCP, né? A coisa do digital está sendo democratizado, o acesso à digitalização está sendo bem mais rápido, né? Em poucos anos a gente está quase com o parque totalmente digitalizado, nas grandes cidades já está. E a gente tem essa opção, existe essa, não é uma opção, aliás, esse novo formato de trabalho que o áudio saiu direto da finalizadora, do mixador, passando pelos processos de masterização, que eu vou falar mais para frente, e foi direto para o DCP, para esse empacotamento de áudio e imagem que vai ser a projeção digital. No 35, a gente tinha uma etapa que funcionava, de certa forma, como um filtro, como um controle de qualidade, vamos dizer assim, que era a masterização no formato da Adobe. E aí eu me sinto num meio de caminho agora entre, poxa, que bom que está democratizando, que bom que a coisa está barateando. Tem muitos produtores que, às vezes, quando eles entendem que, finalizando um longa, eles não precisam, por exemplo, pagar uma licença para Adobe, eles ficam felizes, ai, que bom e tal. Olha, que bom, então está mais fácil, pode estar mais fácil. Mas aí vem, por outro lado, os questionamentos que começam assim, a gente pode estar perdendo um pouco da experiência cinematográfica dessa coisa das outras mídias estarem dominando. A gente tem muita gente que está fechando o DCP em estéreo. Então, poxa, já que não precisa, né, mixar, não precisa passar por um estúdio homologado Dolby, não precisa ser 5.1, poxa, pode ser estéreo. DCP, as especificações do DCP aceitam até áudio mono. Entendeu? Então, eu sinto que tem esse risco da experiência começar também a empobrecer um pouco sonoramente, especificamente a nossa parte, porque se alguém vender para o produtor que, poxa, pode ser assim, não, imagina, não faz diferença, o cinema digital aceita, e é um formato aceitável e vai ficar tudo bem, a gente pode começar a ter filme mono, estéreo, a falta de controle de níveis, de trabalhar em salas minimamente calibradas e tudo, enfim. A gente abre um campo assim de discussão e de probabilidade da gente ter uma experiência mais pobre, com uma tecnologia mais nova, com uma tecnologia que supostamente está evoluindo, e a gente pode começar a ter uma experiência mais restrita. Eu não sei se eu queria deixar até para depois, para discussão, alguma coisa no sentido de será que a gente vai ter controle sobre isso? Será que vai haver algum tipo de filtro de padronização? Será que as próprias produções ou o próprio público vai começar a sentir, às vezes, uma queda na qualidade especificamente do áudio, né, que eu queria deixar depois para a gente discutir sobre isso. Uma questão que o Carlos ele levantou aí quando a gente falou sobre a mesa, e que eu percebo no dia a dia, na mixagem, a gente quer uma padronização, a gente quer uma qualidade. E como a gente vê dois pontos, assim, a gente vê dois extremos, vamos ver, duas pontas do processo, que é de um lado a produção, onde a gente está, e do outro lado a exibição, né? Como uma ponta e a outra ponta influenciam na experiência e no produto final que a gente está entregando, seja para cinema, ou seja mesmo para televisão, para broadcasting, para internet e tudo. Primeiro, sobre a produção, eu me questiono muitas vezes, assim, a gente sabe que os produtores sempre estão tentando jogar os valores para baixo, existe ali esse cabo de guerra de, não, sempre é menos dinheiro, menos tempo. Eu me questiono, às vezes, um pouco do nível de conhecimento e do nível de interesse dos produtores em ter um produto de qualidade,
se eles dão importância para isso ou não. Eu passei por uma situação com um produtor recentemente, lógico que eu não vou falar o nome dele, mas... não pode, está gravando? Está gravando. Mas ele estava... desligou. Ele estava mixando um filme, um longa, em pouco tempo, por questões orçamentárias, etc., etc., que a gente conhece. E eu comentei, assim, passando, que eu estava em paralelo com outra mixagem que estava durando 4 semanas. Eram 4 semanas, era um longa que estava demandando 4 semanas de mixagem. E o cara, eu vi que não era maldade, não era aquele, eu não ligo para som. Pelo contrário, ele me parece um cara interessado, mas ele pulou da cadeira. Ele falou, 4 semanas para um filme? Mas são milionários? Que é uma produção hollywoodiana? Eu falei, não. Mas para que 4 semanas? Por quê? Como assim? Faz diferença no som? Então eu vi que era uma certa ingenuidade dele, assim. E ele é um cara que está produzindo bastante e ele fecha os filmes deles em 4 dias. Então existe esse lado da produção que eu acho que caberia um pouco a nós, educar um pouco os produtores, explicar, ok, vamos fazer esse seu projeto dessa forma, já que não tem tempo ou não tem dinheiro, mas a gente educar, olha, o jeito certo de se fazer. Tá, vou mandar. Melhor alguém mandar, assim, senão vai parecer que fui eu. Vai ficar meio chato. Então, a gente ia educando. E, como ele, eu acredito que tenham muitos assim que desconhecem, às vezes, o processo. Eu acho que ou por desconhecimento ou por desinteresse, ou sempre tem a questão financeira. E aí, como o Paulo falou, às vezes a gente demonstra que tem uma etapa que é importante no processo. Se eu vou mixar o filme, é importante ter uma pré-diálogo. Se a gente acabou a mixagem, a gente tem que masterizar para diferentes mídias. E você é olhado com um desconfiômetro de, esse cara está querendo cobrar mais hora de estúdio, está querendo ganhar um dinheiro. E não é. Então, acho que cabe um pouco a nós essa educação, no bom sentido, e com muita sutileza, dos produtores. Do outro lado dessa ponta, a gente está na produção, na pós-produção, a gente está finalizando a coisa, e aí a gente vai para a exibição, né? Infelizmente, a gente não pode fazer uma master para cada local em que vai ser exibido, né? Eu não posso, vou tocar na sala, na Cinemateca, então vai ser uma coisa. Vou tocar no Cine Sesc, então vou fazer outra master. Não pode, né? O filme vai ser copiado, tem filme com 10, 20, 30 cópias, tem filme com 100, 200, 300 cópias. Então, a gente sempre fica de mão amarrada, porque a gente pode chegar num ponto, num padrão de qualidade, que a gente tem um controle até certo ponto. Foi para a exibição, a gente perdeu o controle sobre isso. O que eu tenho percebido na experiência diária, também acho legal a gente ter esse diálogo, especificamente na exibição comercial, assim, especialmente na comercial, nos festivais a situação já é diferente. Mas na exibição comercial, o que a gente tem percebido é um desinteresse do exibidor, assim, um desinteresse absoluto, ou pelo som, ou porque, se o som está bom ou não, ele investir naquilo ou não, numa manutenção, num upgrade de equipamento, numa melhora de isolamento acústico. Talvez ele não veja um retorno financeiro direto e objetivo, então ele não vai fazer questão. Eu imagino que, assim, o cinema, de certa forma, isso foi dito aqui um pouco ontem, está perdendo espaço para as outras mídias, né? Assim, alguém falou ontem, acho que foi o Edu Santos Mendes, sobre os alunos que não vão mais ao cinema, né? Os alunos que eles assistem séries, assistem filmes no YouTube, no Netflix, no iPad, no computador, no iPhone, no fone de ouvido. Então, eu acho que, lógico, puxando sardinha para o nosso lado, que os exibidores tinham que ter mais interesse em investir e manter aquela experiência como uma experiência diferenciada. Só que eu vejo eles investindo em pipoca, em poltrona de couro, em cada não sei o quê, entendeu? Lanchinho gourmet. E aí você entra na projeção e a experiência em si, às vezes você tem um projetor fora de foco, você tem uma sala com um lado da sala não funciona. Então, existe essa dificuldade. Assim, na segunda-feira, agora, faz 5 dias, a gente tinha uma pré-estreia no Cinemark, num shopping lá de São Paulo. E aí a gente foi de manhã com aquela boa vontade de ver como é que estão as salas, tentar, ver o que podia ser feito para melhorar a pré-estreia à noite. E aí foi curioso, porque eu cheguei lá, tinha gerente lá de projeção, e eu perguntei, olha, vocês estão tocando os filmes em que volume? Como é que... Ele, não, 5.0. É o padrão. Não, é o padrão. 5.0 é a orientação de todos os projecionistas, fim de semana, durante a semana.
Eram 6 salas. As 6 salas tocam em 5.0. E aí eu falei, olha, a gente mixou com 5.1, né? Aqui é 5.1 nosso cinema, é o volume 5.1. E aí eu falei, olha, o filme foi mixado em 7. Cara, a mulher já me olhou com uma cara, parecia que eu estava cometendo um crime, assim. Não, isso a gente não pode porque vai ficar muito alto. Ela já me... Então, assim, aí você olha, então vamos tentar em 5.5, em 6? Vamos ver como fica? Aí está baixo, lógico. Aí você vai lá, pô, aí com muita negociação chegamos em 6,5, 6.5, mas assim, eles ficam te olhando como se você estivesse pedindo uma coisa fora do comum, né, que fica aquela coisa no ar, né, filme brasileiro, assim. Então, eu acho que essa é a ponta, eu acho que a ponta de educar os produtores e a gente envolvido, né, todo mundo que está envolvido no processo de produção, tentar lutar pelo fazer direito é muito mais viável para a gente consegue pôr em prática do que chegar no exibidor. Assim, eu sinto essa dificuldade que não há o menor interesse da parte deles. Nesse dia, lógico, que era um evento fechado e a produção estava pagando, eles te atendem, mas é com uma má vontade. E aí vaza, né? Aí entra todos os problemas. Aí tem uma caixa que não aguenta, um surround começa a estourar. Uma sala dessas salas VIPs, com poltrona imensa, de couro, com bandeja, com garçom, e aí o surround estoura. E ela fala, porque está muito alto. Não, é porque vocês dimensionam mal os sistemas. Vocês não investem em isolamento acústico. Né? Então, tem toda essa questão que eu acho... Assim, eu tenho a impressão de que... eu não sei onde isso vai parar. Daqui a pouco eles vão estar tocando em 3.0 e a gente vai estar mixando cada vez e masterizando cada vez mais alto, porque a gente quer manter o mínimo da experiência que foi planejada, que o diretor quer, que vai servir aquela obra audiovisual, aquela obra cinematográfica de uma forma decente. Só que, eu não sei, a gente vai ficar nessa guerra, nesse cabo de guerra, puxando de um lado para o outro, até ter algum tipo de fiscalização, de normalização, de normatização, enfim. É também uma coisa que eu queria ouvir também depois das experiências de vocês aí por aí. Eu acho que o Paulo tocou em vários pontos que são, cruciais aí para o nosso dia a dia. Não vou chover também no molhado aí em relação a loudness, a estudo. Isso tem sido realmente uma coisa no dia a dia. Tem aquela coisa de que a sua mixagem, se você estiver fazendo alguma coisa para televisão, e depois você vai masterizar e tal, você está no target do loudness, não significa que é uma boa mixagem e não significa que é uma boa master. Né? Eu já ouvi também alguma coisa do tipo, enfim, também não posso ficar falando, né, nomes, mas assim, você fala, olha, tal coisa está alta, tal coisa está baixa, o cara, não, mas o loudness está certo. Você fala, não, mas, a relação voz, música, o efeito, você tem que priorizar a inteligibilidade, essas coisas. Então, além de ser uma tecnologia em desenvolvimento, como o Paulo colocou muito bem, acho que a aplicabilidade disso, assim, o pessoal ainda talvez o pessoal, assim, todos nós ainda estamos engateando, assim, e cada hora sai um padrão novo, sai uma revisão de uma norma, né? A EBU e a ITU ficam atualizando, lógico, os padrões, então a gente tem que ficar sempre de olho. Outra coisa que também o Paulo colocou, acho que é muito importante eles entenderem que é parte do trabalho, que a masterização, nesse caso, se a gente estiver partindo de um longa para cinema 5.1, até chegar na master estéreo para iPad, tem muita coisa aí no meio, e isso é um processo que demanda tempo, é um processo que tem que ser cobrado. Às vezes a gente é levado como estelionatário, o cara acha que você está querendo cobrar mais, ou como chato, né? Pô, cara, não faz diferença, tá ótimo aqui no cinema, por que não vai estar bom no telefone, né? Então, isso é uma coisa que pega, e também gostaria de ouvir aí um feedback de vocês. A masterização do filme em si, também como o Paulo, sem entrar muito em detalhes técnicos, mas eu faço também a partir dos stems. Nem sempre a soma dos stems já é a master do filme. Às vezes a gente tem um controlezinho de dinâmica,
um multibanda, alguma coisa ali trabalhando. Isso varia muito de filme para filme, de caso para caso. Lógico, a masterização para TV já é bem mais agressiva, com um range dinâmico bem menor, bem mais controlada pelas condições de transmissão, pelas condições de audição, né, que as pessoas vão estar ouvindo em casa e tudo. São coisas já inerentes à mixagem. E eu queria, principalmente, ouvir de vocês. Eu não vou entrar na coisa de loudness aqui, eu ia falar alguma coisa disso, mas acho que o Paulo cobriu mais do que... Poxa, bem melhor do que eu ia falar. E aí eu queria realmente ouvir ter um bate-bola aí com vocês e a gente sentir as experiências aí quais são. E se tiver mais alguma dúvida também aí, eu estou à disposição sobre a questão. Obrigado. Espera aí, vamos... O Jesse está na fila aqui, deixa eu dar uma olhada. Vamos fazer uma fila de... Queria fazer uma coisa, digamos... Primeiro, claro. Fazer um pequeno comentário orientador, ou desorientador, em verdade, antes de passar. Mas não sei se Geraldo queria agregar alguma coisa antes, imediatamente. Sim. Então, por favor, entrega o microfone. Geraldo. Depois eu queria dar o chute inicial da... Tá, aí o Jesse está na frente aqui, e aí a gente vai levantando a mão e... A Kira, o Carlos... Bom, em relação ao que você falou, a questão do exibidor investir ou do exibidor não investir, né, eu acho que a gente tem uma situação bastante clara, que é o desenvolvimento do 22.2, 22.4, 22.N, que acabou acontecendo via Sony, NHK, né, e quem bancou esse desenvolvimento foi a Motion Picture Owners Organization dos Estados Unidos. Ou seja, a forma de tirar o cara do sofá, da comodidade dele, da geladeira, e levar ele para a sala escura, né? Então, fora do Brasil, já estão sendo feitos, esse investimento da Motion Picture Owners Organization já tem praticamente 6 anos que foi apresentado o primeiro protótipo na NAB. E os caras estão botando muita grana em cima, os caras estão botando grana... numa série de desenvolvimentos de processos de ambiência. Então, tem a Dolby, tem a DTS, tem uma outra lá nos Estados Unidos, rolando hoje em Los Angeles, o encontro lá de imersão, né? De imersão sonora. Então, tem muita coisa acontecendo dentro do universo dos exibidores, tá? Que, mais hora, menos hora, vai chegar aqui. Tá? Não acredito que sejam só cinéfilos que gostem da Sala Preta, né? É outra experiência, é outra brincadeira, é outro tudo. Uma série meia-boca dá para você assistir, mesmo uma série boa dá para você assistir numa televisão, mas você já quer um 5.1, um 7.1, você já quer uma ambiência, já existe uma exigência. Então, um pouco da exigência da Sala Preta está sendo passada para essa mídia, a mídia televisiva, a mídia do DVD ou alguma coisa do tipo. Então, mais hora, menos hora, chega ao exibidor brasileiro, a água vai bater na bunda dele e ele vai ter que se mexer também, porque o mundo inteiro vai estar se mexendo. Nós temos um panorama que está mudando com uma velocidade tremendamente alta. Nós vamos assistir, nos próximos 12 meses, uma crise digamos assim, na indústria do cinema relacionada com a exibição, que vai ser uma situação crítica. Mas, antes de começar, digamos, a abrir o diálogo, eu queria comentar um aspecto que não é tão técnico. É um pouco levantar um pouco assim o olhar e mirar em volta. Então, eu queria comentar uma coisa que me aconteceu há muitos anos, quase, diria, 40 anos atrás. Chegou nas minhas mãos, eu sou curioso, ando lendo coisas. Nessa época havia uma revista na Argentina, Planeta, que também se editou aqui no Brasil, de um par de malucos. Mas os malucos buscavam as coisas, vamos dizer assim, tinha coisas fantásticas, tinha coisas de antecipação, tinha, às vezes, filósofos publicavam aí, interessantes.
unas materias que a mí me impresionó en esa época era un pequeño, vamos a llamar así, comentario sobre un filósofo canadiense, o Marshall McLuhan. A mí me llamó a atenção, que me pareceu muito louco essa história e ficou na cabeça. Eu vou ler algumas coisinhas dele. Em 1964, ele publicou um dos livros mais importantes dele, que se chamava Understanding Media, The Extension of Man. Esse livro tinha, entre muitas outras coisas, uma expressão que dizia: o meio é a mensagem. Vocês devem ter ouvido isto, bem de esse homem. O meio é a mídia, o meio é a mensagem. Ou seja, a mensagem é o próprio meio, é a própria mídia, vamos dizer assim. Mas que coisa maluca é essa? Eu assisto um filme e quero ver o conteúdo do filme. Quem me interessa se é em 35 milímetros ou em 70 milímetros? Ele comentou que os meios é que carregam a própria mensagem. Eles são a mensagem, por causa da experiência que eles provocam. Ele disse que os meios é que carregam a própria mensagem. A mensagem de qualquer meio ou tecnologia é a mudança de escala, ritmo ou produção que introduz na vida humana. O meio é a mensagem. Quer dizer que nós recebemos mensagens de formas diferentes, dependendo de como elas nos são apresentadas. Ou seja, essa experiência que nós temos com o audiovisual está fundamentalmente relacionada com a forma em que ela nos é apresentada. Então, isto entra depois na outra discussão de uma linha chamada de determinismo tecnológico, que é um pensamento muito polêmico. Mas ele falou outras maluquices, do tipo, estou falando do ano 64. Vai chegar um momento, disse ele, que as câmaras de cinema vão ser muito baratas e todo mundo vai poder fazer seu próprio filme. Eu vi isso como uma maluquice completa, 50, 40 anos atrás. Ficou aí. Poucos anos atrás fiz uma releitura disso, porque digo, essa loucura, enfim, fica com você. Então, o que eu estou vendo é o seguinte: aqui existem, por causa da própria tecnologia que nos impactou, e não éramos muito cientes disso, a gente está um pouco como reativo, em vez de ativo, meio que estamos tentando segurar esses chutes, essas bolas, para ver como é que a gente maneja essa coisa. Eu sempre assisti o cinema como uma forma de me transportar para outro mundo. Eu adoro a ficção desse ponto de vista. Eu não consigo fazer isso assistindo filme aqui no iPhone. Não consigo fazer isso, de alguma forma, na televisão. Eu montei um home theater em casa e tento reproduzir essa experiência de isolamento e de usar dos sentidos para me levar para outro mundo. Mas não necessariamente acontece isso com as outras mídias. Então, o que eu estou vendo é que se estão perfilando aqui duas avenidas muito diferentes, e essas duas avenidas estão se afastando em uma velocidade muito grande. Como o Geraldo comentou agora, nós temos um cinema, o cinema clássico, o grande cinema, a tecnologia que falou Paulinho, estrangeira, que está criando experiências de cinema muito, digamos assim, tecnologicamente complexas, mas que apontam fundamentalmente um estímulo dos sentidos. Essa é uma avenida. Você entra no cinema, você é bombardeado com som, bombardeado com imagem, efeitos especiais, telas enormes. Essa é uma experiência. E a outra experiência, a outra avenida, digamos assim, é uma avenida que o mundo tecnológico permite. Que cada um pega uma câmera, eu tenho uma história para contar, eu vou contar essa história. Mas a mídia passa a ser absolutamente outra. Você trabalha com limitações, com toda esta questão dos formatos. Eu não estou dizendo outra coisa do que você fala, mas estou vendo, um pouco levantando o olhar assim. Então eu faço as seguintes perguntas, agora antes de passar, digamos, não se supõe que eu esteja palestrando, digamos.
Eu só vim para provocar. A pergunta que eu estou fazendo é a seguinte: avançamos ou estamos indo para trás? A segunda é: a digitalização que barateia os custos veio para ajudar ou está transformando o nosso cinema em um espetáculo pobre? A outra pergunta é: e o aspecto técnico pode ser ignorado? Porque tem quem diz que o único que interessa dentro do cinema democratizado é a mensagem e o resto pode ser ignorado. Olha, isso, digamos assim, é a antítese do que falava nosso amigo McLuhan aqui. Mas tem pessoal que afirma isso. Não, eu vou contar minha história, não me interessa se está em mono, estéreo, seja como for, se está fora de foco, eu quero contar minha história. Então não me venha com essa questão de padrão. E o nosso cinema deixou de ser um espetáculo? Não mais interessa esse aspecto do isolamento, da suspensão como que se chamava, como era a frase? Da suspensão das descrenças, digamos, isso não interessa mais, digamos assim. Que estética é essa que estão propondo? Assim? Essa é a estética que interessa? Eu diria, assim, são as perguntas que a mí me parece que podrían ser relevantes porque este es un universo para ser discutido. Las cuestiones técnicas son interesantes, mas son detalles dentro de este mundo tan grande, ¿no? O sea, então, eu paro por aqui, deixo esse estímulo. Não sei quem eram os que queriam, já me pediu a palavra. Primeiro, gostaria de agradecer a vários esclarecimentos, porque, como disse o Paulo, realmente é um assunto novo e um tanto quanto árido, né? Eu, como já algumas vezes já me pediram algumas demandas que, nesse sentido do loudness, eu sempre tive que ser autodidata e o material que existe, publicação geralmente em inglês. É sempre mais legal você ler as experiências em português, né? Então, assim, já tirei algumas dúvidas, assim, eu achei bem bacana, queria agradecer a vocês três. E, primeiro, contar um pouco a minha experiência relacionado a, agora, cada vez mais, você tem produções de séries para TV, e um ou outro finalizador vem com essa demanda de especificação de loudness. E eu percebo que, assim, ele não tem ideia, ele simplesmente passa um manual e você tenta dialogar com o canal, também é complicado. Você não tem acesso ao engenheiro do canal para poder tirar algumas dúvidas e a gente acaba tendo que fazer por nossa conta, pelo feeling, pelo que você lê por aí. E uma dúvida que eu sempre tenho quando você trabalha com pico, né, que é um impulso instantâneo, você pode lidar com um compressor que ele vai atuar exatamente naquele momento. Então, você resolve aquele problema de pico exatamente na mesma hora. Agora, no loudness, que eu saiba, não existe uma compressão que atue instantaneamente, até porque estaria em contradição com o princípio do loudness, que é uma coisa integralizada, né? Então, eu queria perguntar tanto para o Ariel quanto para o Paulo, que já tem uma experiência maior nessa questão do loudness, se existe algum plugin, algum procedimento para, após você assistir o programa, para você ajustar aquela dinâmica dentro da especificação que o produtor, que o finalizador te passa, o manual, porque eu faço no feeling mesmo, porque é uma coisa complicada, né? Se você tem um programa final, o cara te diz que está 2 dB acima, aonde é que você vai atuar para poder abaixar ou aumentar o nível? Posso ir? Não, qual é o seu nome? Jesse. Jesse? Cara, isso realmente acontece muito. Tem umas das especificações, assim, a gente no Loudness passou a trabalhar com o True Peak, né, que é o pico verdadeiro, que os limiters antes, mesmo se você limitasse o material a -10,
tem uma distorção intersample, enfim, tem uma longa história que ele na realidade ele passava um pouco desse -10. Geralmente alguns medidores de loudness ou alguns plugins, eles já têm integrado a eles um limiter, um true peak limiter. E a maioria dos canais de especificações tem dado esse parâmetro pedido para ser um true peak a -3, embora você não precise chegar lá, mas assim, aí é que assim, isso é uma coisa de limite mesmo, de um brick wall ali que esse true peak limiter ele não deixa passar realmente nenhum sample, nenhum nada naquele valor absoluto que você declarou em dB full scale, né? Agora a questão da compressão dentro do programa, é lógico que varia muito do material que você tem, mas geralmente se você já mixou o seu material, assim, a experiência que eu tenho tido, você está com o material mixado. Vamos dizer que você mixou sem medir loudness, você mixou ali, usando a compressão que você achava adequada para a voz, para a trilha, enfim, está a sua mix lá. E você mediu, se você tiver com seus parâmetros todos dentro das especificações de delivery, vamos dizer só o target está você tem um target de, sei lá, 2 dB que você falou a mais. Se você, são as interrelações, né, que o Paulo falou, que tudo isso está muito interrelacionado, se você abaixar 2 dB, vai entrar no seu target. Tá? Mas aí, lógico que isso depende muito do seu material e tudo. E agora, se você depois der uma olhada, se você tem muito plugin já que são esses, não são mais só um limiter, igual a gente, isso é um limiter, são os true peak limiter. O que eu achava que seria interessante também é ter esse encontro do pessoal das transmissoras, dos canais, para passar também o que eles desejam, né, para a gente, né? Porque o finalizador lá, coitado, ele também, se a gente está ainda tateando, imagina eles também, não tem como passar. Eu tive uma experiência bizarra, assim, para você ver como esse é um campo muito complicado. Não sei se alguém aqui também já teve problemas com a Fox. A gente estava fazendo uma série para um canal lá, um desses canais que fica no grupo da Fox, NetGeo, são vários canais, que o Quality Control, quem recebe o material e vê se você está na especificação, era da Fox. E a gente teve assim, muita dificuldade, porque a gente não era ainda uma especificação de loudness, eles ainda não tinham dado, era uma especificação de áudio analógico antigo, então era pico a -10, média RMS a -20. E feito, eu mixei com pico a -10, média RMS a -20, e chegava lá um relatório deles falando que o meu pico estava a -18 e o meu RMS a -28. Eu falava, cara, mas que escala vocês estão usando? Que medidor vocês estão usando? Aí o cara dava um copy-paste num parágrafo da especificação e me mandava, que não falava nada disso. Eu falei, sim, eu já vi a especificação, então é muito difícil esse diálogo. A gente chegou a ter uma reunião. Pois é. Exato, eu só queria resolver, eu só queria fazer o delivery. A gente chegou aí, eu e o Cláudio, a gente chegou aí pessoalmente na Fox, lá nesse local, um escritório na Vila Olímpia. E, coitado, o cara, bicho, ele fica lá em frente a um software que analisa questões da imagem também e com meters de áudio. E o que ele me falou, eu tenho testemunha, o Cláudio está aqui, o que ele me falou foi assim, olha, tá vendo o seu? Aí deu play. Tá baixo, ouvindo numa caixinha de som. Tá baixo, ó. Ali, tá no verde o meter. Agora eu vou pôr o outro, aqui é o outro. Aí subir para o amarelo. Viu, o dele tá bom, tá mais alto. É só isso. O que é estalo? De onde está o estalo? Não, eles não conseguem definir. É um cara que foi treinado para olhar sabe, esse diálogo. Pois é. E eu falava, qual escala você está usando? Não, é dB. dB o quê? Né, você está falando, é tamanho. Que tamanho? É centímetro? Porque seu sinal está bem, por aí vai. Pois é. Coisas e coisas, mas assim, você trabalha a princípio sem ter nenhuma orientação, você volta Não, e quando leva o assunto, ok, vamos para terminologias técnicas e para um manual. Então, o cara não consegue, eles são treinados para olhar um software e falar, ó, tá ruim, foi reprovado, tá bom, foi aprovado. E eu, nessa situação, eu não sabia mais o que fazer, em última instância eu peguei 6 dB, dei 6 dB num limiter, e pronto, o cara elogiou, falou, tá ótimo, agora tá bom.
mas... Eu vou pedir para... Espera aí, fala no microfone aqui, Ricardo, por favor. Aguarda o microfone. Paralelo é o mesmo. Espera o microfone. Vamos respeitar. Ricardo, esse é o mesmo problema que a gente tem nas salas de exibição. Né? Não tem o padrão nacional, é o 5, porque todas as salas que a gente vai tá 5 ou 4,5 mais baixo, né? E mesmo tendo essa questão do loudness que tenta nivelar, mesmo assim ainda os critérios que eles usam para julgar o nosso trabalho não são claros. Essa questão que elas estão falando dos cliques, às vezes, dos estalos, é narrativo. Pois é. E a análise que eles fazem, o que me parece é que eles passam no equipamento que faz uma leitura e não tem nenhum julgamento estético, humano. Por isso que eu acho que talvez, como você não tem mais o poder de imersão, você está perdendo, porque vira produto comercial empacotado do mesmo jeito, você perde, as pessoas ficam menos sensíveis, né? Consome-se bloquinhos iguais dentro de um padrão que perde-se toda a beleza da criatividade, de poder corromper, inclusive, com os limites, usando o que é permitido pela arte, né? O que está acontecendo é que não há definição do que é. A gente está perdendo a humanidade, na verdade, né? Isso Não, então, eu gostaria de falar duas coisas. A primeira, para quando a pessoa falar, ela falar o nome. E a segunda, se possível, a gente conseguir focar, e se o Carlos quiser retomar as 3 questões que ele propôs, que vai nesse sentido um pouco mais criativo da coisa, em vez de ficar tanto nessa técnica que a gente roda e não... Só respondendo, Ricardo, que esse meu diálogo com esse quality control da Fox era um cara, eu estava na frente dele, mas parecia um diálogo com uma atendente de telemarketing, sabe? Que é isso, é desumanizado. Eles não querem discutir a qualidade ou discutir uma definição do que ele está te pedindo. Ele só sabia falar isso, esse é alto, esse é baixo, esse é alto, esse é baixo. Você quer responder do loud? Quem pediu? Raul pediu para Oi. falar? Bom, na verdade eu fiquei com algumas dúvidas, nem sei se é o caso, mas enfim, com algumas dúvidas técnicas mesmo, na questão do loudness. Então, primeiro, fiquei um pouco confusa com a questão, talvez, da diferença do não sei se você falou duas escalas ali, uma que era negativa, que acho que é o loudness unit, não sei exatamente, tipo o máximo talvez que o programa chega, não sei, e o loudness range, então isso. E aí alguma coisa em relação eu também perdi em relação ao DRC lá, de que teria uma possibilidade de aplicar ou adaptar para cada filme, ou se isso é uma coisa, enfim, isso é só rapidinho, tinha 3 perguntas. Bom, essa questão dessa mixagem no set, que na verdade vai para o 5.1 na sala, né, no nível de monitoração ali, se é possível, de repente, mixar com o nível de monitoração na sala mais baixo e achar que esse vai ser o padrão, não sei, só uma dúvida. E aí, na verdade, a outra, com relação, ligando um pouco com a oficina que a gente teve hoje, né, vendo as realidades, de fato, dos festivais, com relação a essa masterização, pensando nessas realidades, nesses sistemas não ideais, né, de monitoração que a gente tem em alguns dos festivais, talvez na maior parte dos festivais, será que o ideal seria, de fato, mandar a versão de cinema ou talvez mandar outra versão? O que vocês acreditam nesse sentido, né? Talvez mandar um 2.0 ou o que é isso? Tá. Bom, são várias coisas, vou tentar ser bem rápido. Aquele valor negativo, ele é o target, ele é o valor seria o valor do quão ruidoso é o programa, né? Tá ligado o projetor ainda? Eu posso mostrar aqui. E esse valor negativo, ele é o target.
Isso significa o quão ruidoso ele é, pensando que 0 seria o mais ruidoso e menos infinito o silêncio absoluto. E é esse o valor. Geralmente, os padrões giram em torno de menos 23, menos 24. O loudness range, que é um valor positivo, é a sua variação de dinâmica. Então, é o ponto mais baixo, a variação entre os pontos mais baixos e os pontos mais altos. Então, por exemplo, nesse aqui que está na tela, eu vou colocar aqui, tem que apertar o botão do meio, o Enter aí. Obrigado. Esse que está aqui na tela, ele... aqui. Esse daqui, o target dele é menos 24, isso quer dizer que ele é ruidosamente menos 24 abaixo do topo, pensando que 0 seria uma coisa ensurdecedora. E o range significa que ele tem uma dinâmica de 11 dB. Então, ele está variando 5,5 para cima de menos 24 e 5,5 para baixo de menos 24. Exatamente, mais ou menos daqui até aqui, entendeu? Nesse trechinho. Isso daqui é tipo assim, a curva vai aumentando no tempo, quanto mais ele persiste em algum ponto, né? É mais ou menos isso. Quanto ao DRC, a coisa de que a compressão é caso a caso é o seguinte: o DRC, ele na verdade não é uma compressão que ele acontece na casa do consumidor. O que significa? Você manda dados para a casa do consumidor, que vai junto com o áudio, e lá na casa do consumidor a compressão é realizada de acordo com as necessidades de cada sistema. Isso foi projetado dessa maneira. Mas, hoje em dia, de fato, o que acontece é que as compressões são cada vez mais padronizadas. Assim, você não tem uma compressão tão específica para cada caso. E, nesse sentido que eu falei que ele não funciona idealmente. Quanto que era a mixagem? Se é o caso de abaixar, que tipo no cinema está em 5, você abaixa, todo mundo mixa em 5 e fica mais alto. Então, isso daí é um grande debate, né? Porque aí acontece uma coisa que já aconteceu com os trailers, que o teto vira uma certa forma de normatização, né? A norma é o teto. Eu, pessoalmente, assim, eu sou um mixador, apesar de amar muito a técnica e ir atrás de todas as informações, eu gosto de pensar que eu sou um mixador bem prático. E, nesse sentido, eu mixo a 83, 82, e aí, quando eu vou fazer o meu master, por exemplo, um procedimento que, para mim, é muito útil, eu estou mixando a 82. Quando eu vou fazer... Então, naturalmente, minha mixagem vai ficar mais quente. Ela vai ficar 3 dB para cima. Por quê? Porque minha monitoração está mais baixa. Quando eu chego no meu master, eu volto para 85 e abaixo 3 dB meu stem. Isso significa o quê? Eu tenho um range de 3 dB para cima, sem distorção, sem eu precisar comprimir, já de cara, entendeu? E aí eu vou trabalhando pensando. E aí o que eu penso quando eu faço o meu master? Eu faço um master que ele tem que soar bem, de 5,5 até 7. 7 ele vai soar mais alto do que eu ouvi na mixagem, mas em 5,5 a mixagem vai sobreviver. Entendeu? E é uma coisa de se adaptar à realidade. Assim, eu acho que se a gente quiser brigar com os exibidores, tem coisa melhor para brigar do que exatamente estar em 7. Assim, se cada caixa estiver tocando 85 e o surround 82, nossa, e assim não tiver uma corneta queimada, meu Deus, eu já vou me dar por satisfeito. Assim, exatamente. Assim, eu acho que se a gente pode ambicionar, a gente tem mais a ganhar ambicionando menos do que o 7, entendeu? E aí a questão quanto fazer masters específicos, aquela história que surgiu, não, vamos mandar em mono porque o festival é ruim. Eu, na verdade, até tinha uma sugestão que eu queria fazer na plenária, mas eu aproveito para fazer aqui, que eu acho que a gente tem uma oportunidade, que a gente tem uma pessoa como o Carlos aqui, né, e tem a Simone em São Paulo, que são pessoas que têm um conhecimento técnico grande, e fazer fazer de alguma forma, pressionar de alguma forma os festivais a contratar os serviços deles para, pelo menos nos festivais, os alinhamentos estarem garantidos. Antes de começar, são poucos os festivais que te contratam. Eu sei que Brasília uma vez te contratou, né, Carlos? Bom, atualmente, sim. Eu trabalhava em 3 ou 4 festivais. Isso não acontece mais. Mas são 220 festivais, Paulo. Hã? São 220 festivais. Não, eu sei, mas se a gente conseguir aos poucos, começa com 10. Se a gente faz 10 festivais que alinham. O grande lance, eu acredito muito que as transformações, elas vêm pela transformação da cultura. E cultura como prática diária, não como Jorge Amado, né? Cultura como
a forma como a gente realiza as coisas, entendeu? E aí, nesse sentido, que eu acho que a gente precisa criar essa cultura, e o melhor lugar que a gente tem para criar são os festivais. E talvez chegar aquela coisa assim, você chega na sala de cinema, você tem uma empresa, que, por exemplo, ou alguém que se dispõe a prestar esse serviço com um custo, com profissionalidade. Se você chega no cinema e fala, porra, está soando totalmente diferente, você fala assim, toca o teste aí, você sabe um decibelímetro, está tudo torto, olha, toma o cartão desse cara, esse cara aqui realinha a sua sala para você. Pronto. Porque não pode ser um problema meu. Eu já tenho que lidar com o som direto, com a dublagem, com não sei o quê. Eu não posso, além de tudo, ter que, e assim eu discordo um pouco de algumas ideias que apareceram, além de tudo, ter que me responsabilizar pela projeção. É inviável. É inviável, sabe? A quantidade de short, minha cabeça já está ocupada com muito shortcut de Pro Tools, etc, sabe? Assim, eu preciso trabalhar, eu preciso me dedicar a entender de cinema, ver filme, assim, meu trabalho, eu não posso ter que ficar policiando salas de cinema, são 2.000 salas de cinema no Brasil, gente. É uma coisa inviável da gente fazer. A gente precisa criar a cultura, e o que eu acho de criar a cultura, melhor do que querer corrigir o master ou mandar o mono, não, vamos fazer a sala soar direito, né? Porque fica aquela coisa de, tipo, pô, tem um problema, em vez de, tipo, perdi uma perna, não, eu quero ficar alinhado, corta a outra, né? Não, vamos botar uma prótese, né? Mais eficiente, né? Só para acrescentar, digamos, como experiência, a questão cultura, a cultura no sentido de que você cria uma determinada atitude. Então, contar casos específicos, digamos, Festival de Berlim, Festival de Veneza, o Festival de Cannes, entre outros. Já é uma tradição, muitos anos. Eles sempre contratam a Dolby para regular as salas principais, porque tem um circuito principal, digamos, de exibição, são 5 ou 6 salas, e contratam para fazer o alinhamento geral das salas. Inclusive, tem um outro serviço interessante, e é que no mundo digital as tragédias por incompatibilidade de arquivos é permanente, digamos. Você recebe um DCP que não toca no servidor. Você não pode se arriscar a que isso aconteça no mesmo dia que vai ser exibido o filme. Então, os festivais têm um prazo prévio, de alguns dias, nos quais vão para uma oficina que é montada dentro de algum lugar do festival, onde uma equipe aí da Dolby verifica se esse DCP reproduz nos servidores, se está tudo em ordem. Então, caso que não funcione, entram em contato com a produtora para que a finalizadora veja qual foi o problema. Então, você chega no dia do festival e não começa a briga de que o DCP não toca, ou toca e as caras estão verdes, porque o cara errou espaço de coro, alguma coisa assim. Essas coisas acontecem, são histórias verdadeiras. Ou os canais de áudio trocados de lugar. Podem trocar, errou. Esse tipo de serviço é uma cultura que lá acontece porque para o organizador do festival diz, eu não posso arriscar a exibir um filme fora do padrão, porque o fotógrafo vai puxar os cabelos, o diretor vai dizer, você está estragando o meu filme. Isso é uma questão de cultura. Nós ainda temos que fazer um longo caminho. Não sei, na plenária vai ser uma boa oportunidade para discutir qual é a forma, digamos. Boa tarde. O que vocês acham de fazer todas as últimas perguntas? São 5 aqui. E aí vocês respondem geral, pode ser? Ok. Boa tarde. Meu nome é Rodrigo Meirelles, eu sou supervisor de som na pós-produção da TV Globo. Por isso queria até me disponibilizar para botar minha cara a tapa aqui como o engenheiro do canal. Mas, assim, essa questão do loudness para a gente é primordial. Primeiro porque até 2013 isso aí tiraria a emissora do ar por 30 dias se a gente passasse 2 dB em relação ao comercial, né, programa comercial. Uma coisa que eu acho que vale a pena dizer é que a ABERT publicou um documento, né, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, e distribuiu para muitas produtoras, dizendo exatamente o que deve ser feito, uma proposta, né, e isso está bem estruturado. E não tem, assim, um mito é que essa questão do loudness, que a gente tem que entregar em menos 23, né, limita a criação, limita o lado artístico. Na verdade, até esse problema já foi dito como resolvido na Europa, volume de comercial e programa, que
é onde a gente bebe, né? A lei do Brasil, a portaria do Ministério das Comunicações é baseada na R128, ou seja, tem padrão e tem gate, né? Usa gate como padrão aqui no Brasil. É só entregar o bloco inteiro de programa num valor. Isso, a gente já acha que, caramba, vai limitar artisticamente o conteúdo, né? A gente lá, na verdade, o meu trabalho é na criação de conteúdo, é na pós-produção, então a gente briga muito com quem exibe, então um pouquinho parecido com a história de quem faz filme. Na verdade, o Menos 23 dá mais ferramentas criativas, porque você pode variar mais do que um pico, né? Então, isso é importante dizer, que não é uma desumanização, na verdade. Quem cobra de maneira diferente, estalos e tal, já é outra assunto, mas a questão do Loudness, na verdade, veio para ajudar a gente. Minha pergunta, no sentido do Loudness, para o Paulo, eu vejo muita dificuldade em entregar no LRA certo. No target, que é o número negativo, menos 23, ficou mais alto, diminui o volume, ficou mais baixo, aumenta o volume, acabou, resolveu o problema. E tem plugins que fazem isso tranquilamente. Até tem alguns que você joga o arquivo final numa pastinha e ele devolve corrigido. Você nem faz nada, né? Inclusive alguns que fazem isso com compressão, com LRA, que já é um pouco mais polêmico. Mas minha pergunta é, quando você faz um projeto de filme, né, que tem um LRA gigantesco, na ordem dos 20, e sabe que isso vai ser exibido, quais são as estratégias aí? Você já vai pensando que aquilo vai para a TV e pega menos pesado na faixa dinâmica, deixa para lá e comprime a versão para a televisão, ou deixa que a emissora comprima, enfim, essa questão do LRA, que é bem mais subjetiva do que o volume, abrindo parênteses, é o volume que é cobrado na lei, na verdade, não o LRA, embora haja uma sugestão de 8. Queria saber mais quais são essas estratégias que quem mixa, né, lá para a TV a gente assume algumas, mas eu imagino que quem já está pensando no conteúdo de cinema tenha mais dificuldades ainda, porque para a TV a gente já faz menor o Dynamic Range, né, para cinema já é maior. É isso. Alô. Boa tarde. Em primeiro lugar, gostei muito da fala dos três. E eu queria... Orlando. Eu queria fazer uma pergunta que era originalmente para o Paulo, mas agora é realmente para quem achar que... Quem tiver interesse em responder ela, já que teve muita sobreposição entre a fala dos três. É uma pergunta que cai um pouco entre o aspecto mais técnico da masterização e da mixagem, onde a palavra algoritmo aparece um monte de vezes, esse tipo de coisa, e o lado mais, sei lá, filosófico, ou qualquer outra palavra que você queira usar, que o Carlos entrou um pouco mais de detalhes, que seria sobre a transição entre mixagem e masterização. Você comentou que, hoje em dia, você tem que fazer 4, 5, sei lá quantas masters, porque a coisa vai passar em iPad, celular, home theater, sabe lá Deus o quê. E, no processo de mixagem, algumas coisas você deixa para masterização. Você faz algumas escolhas de equalização e compressão, panorâmica, etc., etc. E certas coisas você fala, bom, isso não é trabalho, não é preocupação na mixagem. Isso é uma coisa a ser resolvida na masterização, é uma questão, um pepino do engenheiro de masterização. Ainda mais quando, no teu caso, você parece masterizar e mixar, mas, às vezes, são pessoas diferentes. Como teve essa mudança na parte da masterização, de você ter que fazer 3 masters diferentes, surgirem novos problemas, como que isso afeta o processo da mixagem? Você acha que, com essa mudança na masterização, por tabela, mudam certas coisas que você faz na mixagem? Você tem que deixar algumas coisas de fora da mixagem? Ou, ao contrário, acrescentar outras coisas à mixagem? Resumindo a pergunta inteira em uma frase, você acha que está tendo alguma espécie de mudança de paradigma no trabalho do mixador, ou alguma mudança na fronteira entre mixagem e masterização? Não, é isso, basicamente. Assim, como você acha que esse trabalho essa relação entre mixagem e masterização está mudando? Gente, vamos ter que pedir que sejam breves, Sim, porque sim. estamos já com a hora estourada. Não, só complementando a pergunta, eu sou o Raul, também trabalho na equipe de áudio da Cinecolor, assim como o Ariel. Valeu, Ariel. E só ampliando a pergunta, assim, eu gostaria de uma opinião de vocês, assim, a que ponto que esse Loudness War interfere na estética de todo o processo de trabalhar o áudio especificamente, assim,
opção de usar mais lapela, assim, do som direto, assim, ou grudar o boom, assim, vocês excluem totalmente reverb de cena, ou então fazer um foley hiperrealista, assim, que tudo tem que soar muito. E se a Loudness War está influenciando nessa estética, e se a gente adotando essa estética, não está tipo, beleza, a dinâmica morreu e é isso. Só para fechar, fazer uma provocação, vou ser muito breve. Eu tenho uma preocupação muito grande quando a gente começa nesse fórum a falar naturalmente sobre Loudness War. Eu acho que a gente tem que tentar fugir disso de todas as formas possíveis e preservar a dinâmica que a gente tem, pelo menos no cinema, né? Me chamou a atenção quando o Paulo comentou que mixa mais baixo, monitora mais baixo, para reduzir um pouco a faixa dinâmica, para ter um pouco mais de volume. Eu entendo o procedimento, mas também fico me perguntando, assim, estaríamos nós... Até que ponto estaríamos nós contribuindo para entrar numa Loudness War, que a gente sabe que é um problema que a música viveu por tantos anos e que não foi bom para a música? Eu só queria deixar essa provocação no ar, porque eu sinceramente, entendo por que o procedimento do Paulo é esse, e talvez eu me incline a fazer a mesma coisa, mas o meu eu tenho também uma culpa... Só para constar, o meu também é quase igual ao do Paulo. Como um cidadão sonoro, eu fico pensando na responsabilidade social de estar acabando com a dinâmica do cinema. Bom, eu vou tentar responder todas de uma vez só. E acho que é interessante porque elas se relacionam bastante. Vou primeiro começar com a sua, que a questão não é exatamente que eu já automaticamente subo 3. É que quando eu começo a masterizar, todos os meus stems estão menos 3, então eu posso subir 3 sem distorcer. É simplesmente para evitar uma compressão que eu faço isso. Quanto às questões que vocês falaram, que você levantou, se o loudness ele implica numa mudança na estética da mixagem, e a questão também que o Rodrigo levantou sobre o loudness range, para mim, é chave. É a questão o loudness range é o parâmetro-chave, na verdade. É assim, quando eu mixo, para mim, é tipo, eu estou no país das maravilhas. Eu acredito nas caixas de som. Eu sou um homem de fé. Eu mixo e eu falo, não, o que eu estou ouvindo aqui é a realidade. E aí eu mixo para ouvir o melhor som possível, a melhor mixagem. E depois que eu terminei minha mixagem, eu sei, putz, essa sala aqui sobra agudo. Então, deixa eu voltar o agudo aqui, porque eu tenho que ouvir espirrado aqui para depois lá na frente não faltar. Ou então eu tenho oportunidade, por exemplo, eu mixo bastante na JLS, que tem 3 estúdios. Aí eu escuto um rolo o mesmo rolo em 3 estúdios diferentes, um rolo que tem as distintas situações, para ver que variações sonoras eu posso estar encontrando e corrigir elas no meu master. E eu gostei muito da fala do Rodrigo, né? Muito bom ter você aqui conosco. Olha, agradeço imensamente a sua vinda cá e a sua fala. Quanto à questão do padronização que você levantou, que falou, não, tem o padrão. Eu não estou falando do universo brasileiro. Eu sei que a normativa da BNT é o R128, mas o que é curioso, por exemplo, como o Ariel estava falando da Fox, eu sei, por exemplo, que tem canal que abre e mede com o factory default do plugin, entendeu? Tipo, o cara não vai corrigir qual é a normativa ali. E assim, canal de TV grande, assim. E aí é foda, porque eu mandei uma vez, estava de acordo com o R128, bateu e voltou, porque aí eu perguntei, mas como que você está medindo? Que algoritmo você está usando? Como assim algoritmo? Foi a resposta entendeu? E aí, por exemplo, nessa mesmo canal, ele tinha também um requerimento de short-term loudness, que é ridículo. Como que o cara vai me pedir assim, isso não é um padrão de delivery, isso é um parâmetro de trabalho, não é um parâmetro de entrega. E eu acho que você tocou na questão chave. O que limita a nossa estética é o range, não é o target. O target é uma simples medição. Você pode fazer target do que você quiser. Você pode gravar uma pessoa andando na rua e tirar um target disso e vai dar um valor de loudness, enquadrar ele no target. E isso não quer dizer que a questão que nos limita é o range. E, na verdade, o que eu acho, isso se conecta um pouco com o que eu falei com uma tecnologia em desenvolvimento, que o range, os valores de range sugeridos pelos manuais, 8, 10, é um negócio infantil, assim, é um negócio que a prática prova de que não é factível. Não é factível. Assim, eu fiz séries que, assim, eu juro por Deus, séries de diálogo e música, assim, nível grande família. São os únicos que eu consigo bater em 8. São os únicos.
todos os outros, assim, se tem um tiro no meio, se tem uma coisa um pouco mais, uma dinâmica um pouco mais desenhada, se 2 pessoas param de falar por 20 segundos, acabou. O range já foi para 12. Cinema, então, que você fala assim, como que eu controlo o range? Eu faço, pelo menos o meu método, eu abro os stems, eu coloco um compressor, mando todos para um auxiliar com compressor, e eu venho corrigindo no volume mesmo. Coloco compressores exclusivamente para evitar pico, eu corrijo no volume. É que assim, eu tenho aberto. Então, por exemplo, às vezes eu abaixo só o volume do tiro. Por quê? Porque eu não quero que o tiro derrube o sinal de todo mundo, entendeu? A compressão do tiro vai derrubar todo mundo. E aí, como eu tenho o tiro separado, eu derrubo só o stem de tiro e volto. Esse tipo de coisa. E quanto à transição, assim, a questão, espero que eu tenha respondido a sua pergunta, Orlando, que eu mixo assim, sem me preocupar com o master. E, para mim, essa questão do range para cinema, eu não me preocupo nada, porque eu estou numa sala fechada. Assim, é um privilégio poder mixar para cinema. Então, no cinema, não se separa essas funções, porque o master ele está muito de acordo também com o impacto que você quer dar para cada cena. Quanto ao Loudness War, eu acho difícil isso acontecer no cinema, porque no disco tinha uma coisa, a briga de volume dos discos estava muito relacionada às transmissões radiofônicas, né? O cara coloca o seu disco no rádio, a sua faixa toca mais alto que a do vizinho. E o nosso cinema, não. O cara entrou, tudo bem, vai ter os trailers no cacete no começo, assim, fritando a orelha, mas depois que passou o trailer, o cara é seu. E aí eu não tenho para quê. Assim, tipo, para mim, perder 5 dB de dinâmica, para ter um master que vai funcionar em 5,5, para mim vale a pena, entendeu? Eu não sabe, de trabalhar em 100 dB de dinâmica, para mim não é uma grande perda. E nesse sentido, assim, eu tento me prever para as distintas situações, mas tem casos que às vezes chega a sala está alta, mesmo em 5 toca mais alto do que o meu 7. É bizarro, assim, porque assim não dá para ter muito padrão, mas na dúvida eu sempre mando meu master um dedinho mais quente. Espero ter respondido todas as perguntas. Só respondeu rapidamente, Carlos. A pergunta do Raul que se sobrepõe com a questão do Kiko, né? Eu também não quero acreditar e não quero contribuir para essa Loudness War, mas é aquilo que eu falei. A gente vai. Eu mixei o filme em 7, a Cinemark toca em 5, daqui a pouco toca em 5,5, porque o filme gringo é melhor. Sempre vem aquela, né? Você vai comprar um ingresso no cinema, você é quase advertido, né? Quero ingresso para tal filme, a moça da bilheteria, olha, mas é brasileiro. Eu não quero contribuir, assim, mas eu acho que existe uma questão. Se ela foi superada agora na música, com o Bobcats, a Loudness Alliance, com todo aquele movimento legal, eu acho que existe uma questão no cinema por essa multimídia, né? É o que o Paulinho falou. Realmente, no cinema, local físico, cinema, você ouve um monte de trailer alto e você está imerso ali no escuro, isolado, e o filme vai rolar. Mas essa coisa multimídia, que o seu filme vai ter uma sobrevida muito maior em outras mídias do que no cinema, pode ser um problema. E indo assim também pelo que o Raul falou, eu não acho que a gente tem que mudar a nossa forma de trabalhar, e até um pouco da pergunta do Orlando, se a gente vai mudar a nossa forma de trabalhar por causa disso, né, por essa multimídia, a gente vai começar a trabalhar de outro jeito, no sentido de se preocupar com coisas lá na frente. Esse tiro, eu vou mixar diferente porque eu sei que isso na televisão vai disparar o compressor do canal. Eu acho que não. Acho que se esse é um filme para cinema, eu estou mixando um filme para cinema. E depois vamos ver o que a gente precisa corrigir. Numa remasterização com os stems, você sabe que vai fazer uma master para DVD, aí a gente vai tentando navegar nas necessidades que as outras mídias vão exigir. Mas, para mim, todas elas são secundárias se o filme é um filme para cinema. Ou se é uma série para TV, ok, TV é a prioridade, depois a gente pensa no resto. Bom, como estamos já no horário final, como vemos, o tema sempre é muito mais extenso que o tempo que a gente dispõe, mas temos que deixar lugar para os próximos. Muito obrigado, Paulo, obrigado a Ariel, e obrigado a vocês e ao festival por essa oportunidade tão linda de discutir esses temas e sair com a cabeça pensando em coisas. E obrigado, Carlos, também. Pessoal, muito obrigado a todos vocês. E a gente vai dar 5 minutinhos de intervalo e já vamos entrar com os nossos convidados internacionais
o Guido Beremblu e o José Luiz Dias.